Mais um vídeo no canal. Hoje vamos trazer bastidores sobre a queda do Sampaoli e apuração dos dois lados, tá? Falei com gente do Sampaoli também, para não vir aqui e expor só um lado, né? E para também não ser manipulado, porque a forma de trabalhar, apuração, o jornalismo, você tem que estar sempre apurando todos os lados da história e trazendo todas as versões, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Gente, Sampaoli caiu. Tô gravando esse vídeo um pouco tarde, mas não tem problema. Ontem fizemos a live. Na live ontem eu dei vários detalhes que eu vou repetir aqui, que eu sei que a audiência é rotativa, mas eu vou complementar, deixa eu pegar aqui, eu vou complementar para vocês algumas coisas que eu fiquei sabendo após a live, então algumas coisas eu vou repetir e outras eu vou complementar. Na terça-feira à noite eu recebi uma mensagem que o bicho estava pegando internamente, mandei no grupo de membros, os membros ficaram sabendo. Na quarta pela manhã eu recebi uma ligação de uma pessoa para me contar algumas coisas que estavam acontecendo. E nessa ligação eu meio que só confirmei algo que eu já sabia com essa pessoa. Essa pessoa me ligou, a gente foi trocando bola ali, informação, e me contando algumas coisas. Eu falei que eu sabia daquilo e tinha mais coisas que tinham me contado. Enfim, cruzando informação, muita coisa que a pessoa me falando, eu já estava sabendo, e meio que fazendo um complemento de informações na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira à noite o jogo, e na quinta a queda do Sampaoli. Ontem, esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de fevereiro, tá, gente? Então, não foi nenhuma novidade pra mim a queda do Sampaoli, já tava sabendo que o bicho tava pegando. Tinha até feito uma pauta de um vídeo, até postei no Twitter, que eu ia publicar ontem pra vocês, pra falar sobre o bicho pegando nos bastidores, mas o Galo me atravessou, né? Mas faz parte, é isso aí mesmo, futebol, apuração, é assim que funciona. Então, gente, vamos lá. Tópicos para a saída do Sampaoli. Eu vou falar um por um e vou explicá-los, tá? O primeiro fator primordial para a saída do Sampaoli. Não que seja o mais importante, mas na minha linha aqui de cronologia, o primeiro que eu coloquei, tá? Não é de grau de importância, tá? É simplesmente porque tá o primeiro aqui. Perdeu prestígio com atletas. Gente, o Sampaoli, eu canso e falo com vocês. Essa questão de jogador, muitas das vezes, treina no time titular, chega na hora do jogo, joga o outro. Treina no time reserva, chega na hora do jogo, vai ser titular. Essa questão de não ter padrão durante o treinamento, de comigo vai treinar titular a semana inteira, chega no jogo, joga outro, treina de uma forma, chega no jogo, faz uma outra forma que não foi treinado. Essa questão desgasta demais a relação do Sampaoli com os atletas. Então o Sampaoli teve um desgaste com os atletas, tá? Não só por isso, mas também na questão de gestão, no dia a dia, tá? Mais para baixo aqui eu vou aprofundar mais nessa história, vou dar mais exemplos claros aqui para vocês na prática. Diretoria começou a... Outro tópico. Diretoria começou a contratar jogador sem ele pedir, o que já evidenciou para nós que ele perdeu moral. Gente, no início estava tudo bem. Quem que você quer? Fulano, vamos ver se dá certo. Esse aqui não dá certo, não. Manda outro. Ah, eu quero Beltrano. Esse aqui também não vai dar. Manda outro. Ah, então eu quero Fulano. Também não vai dar. Quer um exemplo? Agora vamos exemplificar para vocês. Sampaoli indicou Bruno Duarte, atacante, Estrela Vermelha. A diretoria não conseguiu porque não quis, o time lá não liberou. Alejo Vélez, a diretoria não conseguiu porque cobraram caro, o Galo não quis pagar. Alejo Vélez está fechando com o Bahia, né? Icardi, Sampaoli pediu, a diretoria falou, não é o perfil da SAF. Então o Sampaoli, pelo que eu sei, pediu 3 camisa 9 e nenhum dos 3 a diretoria conseguiu trazer. Trouxeram o Cassierra sem ser pedido dele, mas com aval. É diferente, uma coisa é você pedir, outra coisa é você dar o aval. São coisas completamente diferentes. Isso que eu descobri foi 3. Imagina você o quanto outros ele possa ter pedido que não chegou para mim, mas que a diretoria também brecou. Então, gente, a diretoria meio que cansou de alguns pedidos dele e foi trazendo jogador por conta própria, tá? Minda, Cassierra, Maicon, todos esses atletas não foi pedido de Sampaoli. Sampaoli pediu de fato e foi atendido, preciado, tá? E o Vitor Hugo. Então, o fato da diretoria começar a contratar jogador sem o aval, sem o pedido, o aval tinha, mas sem o pedido dele, já evidencia que ele já não estava com a moral que tinha, ou nunca teve, né? Pra ser bem a verdade aqui. Então isso evidencia que a diretoria já meio que sabia internamente que esse cara não vai durar muito aqui mesmo, vamos fazer por nós aqui, vamos se fechar eu, você e o Siga aqui, vamos trazer as nossas contratações, e é isso. Então a partir do momento que a diretoria começa a trazer nomes que não é pedido dele, já evidencia a perda assim, de prestígio que o Sampaoli tinha ali com a diretoria. Atletas que o clube, outro tópico, atletas que o clube queria que jogasse e que fosse relacionado, ele encosta porque não foi ele que pediu. Gente, vamos lá. Alguns atletas aqui que o clube queria que jogasse e o Sampaoli não colocava de jeito nenhum. Júnior Santos. Júnior Santos, todo mundo sabe, teve negociação frustrada com o Corinthians, com o Bahia. Só que isso já tem,
Pelo menos 2 semanas. E já foram uns 3 jogos que as negociações já se encerraram e que o Júnior Santos sequer foi relacionado, tá? E isso já estava causando um descontentamento muito grande entre diretoria e comissão técnica, tá? A diretoria queria que o Sampaoli pelo menos relacionasse e pudesse dar minutagem pro Júnior Santos, porque é aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E a diretoria ainda tem a intenção de emprestar o Júnior Santos, o que é difícil. Imagine você com um atleta de 1.500.000 por mês, tá encostado. Como é que você empresta um jogador desse? O cara não tá jogando, qual que é a vitrine do Júnior Santos? Então por isso que eu falo, quem não é visto não é lembrado. A diretoria queria que o Júnior Santos fosse relacionado, entende que já deveria estar sendo relacionado para também ser visto, entendeu? Para também ser mostrado, para tentar aumentar o potencial de empréstimo dele, que o Sampaoli não colocava, isso gerava um incômodo internamente com a diretoria. Outro jogador, Patrick. A diretoria entende que o Patrick é jogador que deva ter oportunidade. Eu trouxe para vocês no início do ano, Patrick deve ser negociado. Por que eu trouxe essa informação? Porque do Sampaoli me chegou a notícia de que o Patrick não cai nas graças do técnico. O Sampaoli não fazia questão do Patrick, queria que ele saísse, tanto é que ele foi colocado em uma negociação juntamente com o Bragantino, tá? Não deu certo, acabou ficando, e aí trouxe para vocês nos últimos dias que mudou a rota, que a tendência era o Patrick permanecer, porque a diretoria entrou em ação e falou, não, o Patrick vai ficar. Então a diretoria entrou em ação e falou, agora não, agora o Patrick vai ficar. Então por isso que houve essa mudança de rota, tá? Por isso que eu falo, a apuração a gente tem que dar o cheque e atualizar sempre, que as coisas mudam mesmo no futebol. Então é outro atleta que a diretoria queria que ele desse mais oportunidade, e ele não dá oportunidade para Patrick. Então isso também estava causando um certo, né, descontentamento interno. Outro atleta, o Izep, a diretoria, toda hora confunde Izep com Isaac, o que eu estou falando do Izep. A diretoria entende que é um atleta promissor e tal, teve um problema reincidente de indisciplina e tal, mas mesmo assim a diretoria abraçou, foi com ele e falou, você vai ter oportunidade para ser um atleta promissor, a gente acredita no seu potencial, tá? E a diretoria queria que o Izep fosse relacionado, o Izep não vem sendo relacionado pelo Sampaoli, que ficou enfurecido com essa questão de indisciplinar do Izep, se bem que nesse último jogo ele tá fora por causa da lesão, mas em outras partidas a diretoria entendia que ele tinha que ter oportunidade de Sampaoli, não dava, muito raramente, tá? Então, gente, outro atleta, Cauã Barros, a diretoria gostaria de ver mais oportunidade pro Cauã Barros, principalmente no Campeonato Mineiro. O que o Sampaoli faz? Você tem o Cassierra, que não foi pedido dele, mas mesmo assim ele não coloca para jogar, e quando ele é perguntado ele fala que não tá bem fisicamente. Ora bolas, você tem um atleta, você leva pro jogo, bota no banco, se o atleta não tá bem fisicamente, pra que diabos o atleta tem que ficar no banco, gente? Se o cara não tem condição física, você vai levar o atleta no banco pra quê? Aí também eu não entendo o Sampaoli, entendeu? Aí a diretoria pensa assim, beleza, o cara tá ali, tá no banco, mas não pode jogar, tira do banco e traz o Cauã Barros e bota o Cauã Barros no banco. Entendeu? Isso é uma grande insatisfação, me fugiu a palavra, tá? É uma grande insatisfação da diretoria também com essa situação de levar o Cassiar pro banco sem ele ter condição física de entrar e não levar o Cauã Barros, que a diretoria gostaria de ver mais chance para ele. Então a impressão que passa é, eu não vou levar o Cauã Barros pro banco, vai que esse moleque faz um jogo bom, eu vou ter que ficar sendo obrigado a dar oportunidade pra ele. Gente, eu vou falar sobre aqui na frente, questão da base também, calma que eu vou falar sobre isso. Então o Cauã Barros é outro atleta que a diretoria gostaria de ver mais oportunidade, ele não dá. Cissé é outro atleta que a diretoria gostaria de ter mais oportunidade, Sampaoli raramente dava oportunidade pro Cissé. Jogou aí jogo passado contra o Atlético e só. Se dependesse do Sampaoli, dificilmente entraria novamente. Então tem essa questão também, tá, gente? Perdeu prestígio dentro do CT, pega a visão. Aqui agora eu não estou falando de jogador, diretor, estou falando de outros cargos, vários, não vou citar para vocês também, não começar a citar nomes aí, tá? Mas todos os cargos que não são relacionados à diretoria de futebol, tá? Imaginem você um CT de futebol, tanto de funcionário, colaborador que tem lá dentro. O Sampaoli perdeu prestígio com várias pessoas, até o nome de BABACA eu ouvi, tá? Está o mesmo BACA de sempre, tá? Então não vou falar essa palavra aqui não, enfim, mas é isso. Internamente no CT mostrou ser aquele velho Sampaoli de outrora, lá em 2020, blá, blá, blá. Nas primeiras semanas, tudo bem, sorridente, brincalhão, piadista, vida boa, nas primeiras semanas. Depois foi voltando a ser aquele mesmo cara pálida de sempre, tá? Pessoa que não... Enfim, acho que aí já é mais algo pessoal, não vou ficar entrando nessa, mas eu acho que vocês entenderam, né? O Sampaoli internamente no CT com colaboradores do clube perdeu prestígio porque mostrou ser novamente aquele velho Sampaoli de sempre, tá? Então perdeu prestígio no CT, perdeu prestígio com a diretoria, tá? Nessas idas e vindas de eu quero fulano, então eu quero ciclano, então eu quero Beltrano, pedir atletas que não estavam no perfil financeiro da diretoria, e a diretoria tem entendimento de achar que ele sabia disso, isso foi minando a relação. Uma hora ou outra e tal, você vai levando. Agora,
o tempo inteiro, a janela aí fechando, a torcida pressionando, o jogador precisando de peça no time, volante, zagueiro, e ele fazendo pedido altíssimo na visão da diretoria, isso também minou a relação dele com a diretoria, além do mais de várias coisas que eu citei aqui, né, que tá nos tópicos aí pra trás. Então, perdeu prestígio total com a diretoria, o Sampaoli. Aliás, vamos falar a verdade aqui, gente, nunca teve prestígio. O Sampaoli só veio pro Galo por conta da torcida só. Imagine você, um cara que vem por conta de pressão externa, gente lá de dentro não gostava dele. É óbvio que na primeira crise não ia ter corda larga para segurar a porrada. Na primeira crise o Sampaoli ia cair e aconteceu. Ninguém lá dentro ia fazer força. Vou chegar nessa parte também. Insiste em atletas que ele pediu. Vou falar um caso aqui do tal do Preciado. Preciado foi ele que pediu. Tá visivelmente, tá nítido para todo mundo que o Preciado está com a parte física abaixo. O Preciado está com a parte física abaixo, tá, gente? E na visão da diretoria, não tinha por que ele continuar insistindo neste momento no Preciado, no time titular. Ele podia fazer uma rodagem, lá rotação. Ele não gosta tanto de rodar, por que ele não roda o Preciado? Entendeu? Então, assim, atleta que ele pediu mesmo, joga com ele, pode falhar 10, 15, 20 jogos seguidos. Ele pediu, vai jogar com ele. Então, essa panelinha gerava um desgaste, tá? Gerou um desgaste no grupo, com a diretoria. Então, essa insistência de atleta que ele acha que por convicção dele, ou porque é a convicção dele, ou porque ele pediu, essa insistência também gerou certa insatisfação. Falei que eu ia falar da base, né? Rapidinho, o abandono pelo projeto da base. Também foi uma pá de cal ali, porque o Galo entende que hoje uma das saídas é dar oportunidade para a base. E o Sampaoli simplesmente agou e andou, tá? Agou e andou para isso, tá? Tá nem aí para a base. Pouquíssimas ou raríssimas oportunidades para atleta de base, deixa escanteado, deixa encostado os atletas de base, não gosta de trabalhar com atleta de base. Se você tá aí pensando que o Sampaoli revelou o Savinho, esquece essa história, gente, que ali foi uma parada totalmente ocasional, tá? Não tem essa, busca o histórico de carreira, mas lá no Santos é outra parada, Santos é outro nível, Santos é historicamente base, tá? Pegue na carreira dele. Sampaoli não gosta de trabalhar com atleta de base. E ele abandonou o projeto de base do clube, tá? Além disso, gente, quer mais uma? O Sampaoli, a saída dele foi unanimidade. Unanimidade entre o clube. Não teve um cara pálido lá dentro e falou, eu não quero a saída. O Sampaoli foi unanimidade a saída. Tem gente lá dentro que tá assim, ufa, entendeu? Então, ele já não tinha prestígio, nunca teve e não teve ninguém. Em outras demissões, por exemplo, do Milito, eu trouxe para vocês na época com exclusividade. Tinha uma pessoa forte lá dentro que não queria a saída do Milito, mas ele foi voto vencido. Entendeu? Em outras oportunidades tivemos técnicos que alguns não queriam a saída, outros queriam, acabou tendo uma votação e o final foi decidido a maioria. Sampaoli não teve ninguém para levantar o dedo. Todo mundo queria a saída do Sampaoli, tá, gente? Então, a saída do Sampaoli se deve a tudo isso que eu falei, além de números ruins. Eu vi de uma pessoa importante que me falou, além do que eu tô falando para vocês, os números do Sampaoli, 44% de aproveitamento. Números muito ruins também pesaram contra a permanência, tá? A favor da saída e contra a permanência. Então os números também, então não é só bastidor. Os números, futebol mostrado em campo dentro das 4 linhas também não estava convencendo. E cá para nós, né, gente? Você falar para mim que o trabalho de Sampaoli estava sendo bem feito também, né? Enfim, então eu não quero opinar, esse vídeo é mais para informar, outra oportunidade a gente vem e opina, tá? Então saída unânime, resultado ruim também. Tem mais uma. Líderes do elenco foram consultados para saber a relação da saída, tá? Líderes do elenco foram consultados e foram a favor da saída, tá? A maioria dos líderes do elenco foram a favor da saída, deram um aval, vamos dizer assim, da diretoria. Não teve ninguém, motim para não liberar, para não demitir o Sampaoli. Não faça isso, diretoria. Os jogadores foram todos contra a saída do Sampaoli. Não existe isso, muito pelo contrário. Os líderes foram consultados e a maioria optou também, agradou da decisão da diretoria. Gente, Sampaoli perdeu completamente o vestiário, tá? Sampaoli perdeu o vestiário. Isso eu posso falar para vocês categoricamente. Sampaoli perdeu o vestiário. Beleza? Era pouquíssimos os atletas que gostavam do Sampaoli no dia a dia. E outra, ele foi demitido, não teve acordo, ele foi demitido, tá? Ele foi demitido. Sampaoli, você está demitido. Foi isso. Surgiu da diretoria. Não chegaram os dois aqui. Vamos apertar as mãos, cada um segue pro seu lado, tá? Então é isso. Foi demitido, líder do elenco, saída mal. E uma pessoa me mandou assim ainda. Uma pessoa importante do clube mandou assim ainda. Saiba que a saída do Sampaoli é a maior motivação para esses caras ganhar o jogo sábado. Eu acho que eu não preciso falar muita coisa não, né? Acho que o público que tá aqui é inteligente, vai pegar, né? Saiba que a saída do Sampaoli é primordial, é a maior animação, motivação
para esses caras ganharem o jogo sábado. Acho que tá claro, né, gente? Que, né, internamente o clima tava azedíssimo, Sampaoli, inclusive com os atletas, tá? Agora a visão aqui do lado do Sampaoli, gente, que eu falo com vocês. Isso aqui eu passei tudo do clube, agora do Sampaoli. A alegação é a mesma história de sempre. Kudê, Milito, Filipão, Cuca me prometeram certas coisas e não cumpriram. Quando o Galo fechou com o Sampaoli, foi dito a ele que em janeiro de 2026 iria ser feito reuniões em que comissão técnica, diretoria e SIGA iriam em congruo, iriam juntamente optar pelas melhores opções na janela de transferência, visto que quando ele chegou, não podia contratar, se eu não me engano, não lembro muito bem, mas teve alguns empecilhos para trazer atleta, acho que a janela estava fechada, né, gente, quando ele chegou, mas ficou combinado que na primeira janela iriam sentar, iriam montar o elenco juntamente. Mas, gente de São Paulo me falaram que não foi bem assim que aconteceu. Falaram uma coisa, no final apareceu outra coisa, tá, gente? Então, assim, do lado do Sampaoli, houve também rusgas, houve também reclamações. Então, gente, é um casamento que no final, acredito eu, vai ser bom para todo mundo. O Galo não queria o Sampaoli não estava satisfeito da forma que estava acontecendo as coisas. Aí, a interpretação, eu vou deixar para vocês. Vocês vão falar se o Galo foi certo, se o Sampaoli fez certo, se o Galo foi errado, se o Sampaoli foi errado. Aqui eu tô trazendo todas as informações para vocês. Mas é isso. Só não pode, o que eu acho pessoas que foram a favor do Sampaoli, fizeram hashtag, fizeram coro, tapar o sol com a peneira, tapar os olhos e por motivo de orgulho e não dar o braço a torcer e hoje reconhecer que não foi um casamento que deu certo, se apegar à crítica que tem a diretoria e não entender que o Sampaoli não deu certo, gente. Não deu. Aí já vou opinar aqui também, que eu também não tenho sangue de barata. O Sampaoli não deu certo. Eu tenho todas as minhas críticas aos diretores, aos gestores. Gente, eu fui bloqueado pelo Rafael Menin, nunca conversei com ele, já chegou pra mim muitas coisas, enfim. Aí, tipo, critico, bato, entendeu? Critico, tem que criticar. Quem me acompanha sabe a minha linha aqui. Elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Mas eu deixar de criticar o Sampaoli por achar que eu tenho que criticar os donos, só os donos, tem que criticar os donos. O Sampaoli fez um trabalho ruim, gente. Que isso, 44% de aproveitamento. O time toma gol todo jogo, uma defesa 100% exposta. O Remo vem aqui, faz 4 gols na gente, cria 3 oportunidades de chance clara que o Everson salva. A gente passa sufoco pra ganhar de Atlético, Betim, Tombense, entendeu? Então, assim, gente, reconheço que do jeito que estava, e é importante a gente trazer esse vídeo para você saber como é que estava a situação internamente. Você precisa saber disso para você também poder formar a sua opinião, entendeu? Então, Sampaoli é culpado, assim como os donos também são, como estão fazendo um trabalho ruim, na minha opinião, tá? Então, não é deixar de criticar o Sampaoli por achar que vai amaciar para os donos. Não, eu posso criticar o Sampaoli e posso criticar os donos, só que tem momento que eu vou ter que criticar mais o técnico, tem momento que eu vou criticar mais os donos, entendeu? Então, uma coisa não exime da outra, tá? Então é isso, gente. Nada pessoal contra ninguém, é questão profissional. Mas tá aí tudo explicado a respeito de Sampaoli, tudo explicado. Não tem mais nada para falar sobre esse assunto. Falei muita coisa na live de ontem, mas fiz aqui algumas complementações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou grande demais. Peço desculpa, mas eu tenho certeza que vocês não vão achar nenhum conteúdo por aí tão explicado, exemplificado, bem elaborado aqui. Riqueza de detalhes igual essa aqui. Peço desculpa pelo tempo, mas não tinha como ser diferente. Tá? Isso aqui não é apuração de um dia, não. Tem mais de semanas que eu tô recebendo as coisas, eu tô guardando. Tem um grupinho meu aqui de pauta do canal que eu vou mandando tudo lá, junto tudo, até chegar aqui no resultado final e o consumidor final são vocês. Então espero o seu like, compartilhe esse vídeo, seja membro,